quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola no Brasil. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem de bem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos dando início a mais um programa especial, SOS Casa de Acolhida, e com grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a psicóloga Thaís Sesca, ela que desenvolve um trabalho muito importante e vai falar sobre os aspectos da acolhida
e em especial com relação às crianças, que realmente é o que mais conta dentro dessa linha de atuação. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, César. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo falar de uma temática que é tão cara, tão importante para a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, e inclusive assim, doutora Thaís, eu gostaria que a gente desse um foco especial nas questões do acolhimento, no que isso representa, sobre os aspectos psicológicos para essas crianças que são acolhidas aqui na casa. Perfeito. Muitas vezes a gente escuta na mídia falarem sobre o acolhimento institucional e pouco se fala no trabalho específico que é realizado dentro de uma instituição de acolhimento. A sociedade ela tem um imaginário de que dentro de uma instituição de acolhimento as paredes são cinzentas, existe pouco afeto e as crianças estão, muitas vezes se definem dessa forma, em depósitos, né? Depósitos humanos. E na verdade, nós trabalhamos aqui na SOS Casas de Acolhida, eu trabalho aqui há 22 anos e conheço tantas outras instituições de acolhimento que também trabalham nessa mesma perspectiva de um acolhimento de qualidade. Que esse tempo que a criança está dentro do acolhimento seja um tempo ganho e não um tempo perdido na vida dela. Então, quando chega essa criança, sempre por via judicial, e nós precisamos pensar bem nesse acolhimento, como o termo diz, acolhimento institucional, é uma medida de alta complexidade e a gente precisa pensar então em como acolher essa criança, seja ela de que idade for. Quando ela chega na instituição de acolhimento, nós precisamos pensar, olhar para essa criança e ver o que realmente ela precisa, de que forma ela chegou. Se é um bebezinho, ele chega precisando entender esse início de vida. Nascer não é uma coisa fácil para ninguém. Para uma criança que nasce nessas condições, ainda é um desafio maior. Então, como acolher as demandas? Quais são as questões de saúde? Quais são as demandas emocionais? É um bebê que chora mais? É um bebê que chora menos? Se é uma criança maiorzinha que já vem da sua família, ou mesmo um adolescente, qual é a carga emocional, quais são as vivências que ele teve antes de chegar no acolhimento, que essa criança possa falar sobre essas vivências, que nós possamos entender a melhor forma de encaminhamento, para que ela possa realmente entender esse espaço como uma medida de proteção, como um espaço continente. E a partir dali, então, poder trabalhar também os aspectos de saúde. As pessoas precisam se dar conta de que as crianças que ingressam no acolhimento, como qualquer outra criança, têm demandas de saúde e por vezes demandas ainda mais específicas de saúde, como por exemplo as crianças que são expostas ao crack na vida intrauterina ou outras drogas, ou até mesmo ao álcool, que é uma droga que pouco se fala. São crianças que vão apresentar muitas vezes problemas respiratórios, vão apresentar crises de abstinência, vão apresentar até mesmo sequelas neurológicas desse desenvolvimento intrauterino que foi prejudicado e vão precisar de múltiplos especialistas, né? Então, esta é uma demanda também do acolhimento, né? E é uma demanda que ela vai ser suprida fora da instituição, porque foi-se a época onde a instituição de acolhimento era uma instituição total, que dava conta de todas as demandas dentro desse espaço, como se ali as crianças estivessem presas, encarceradas, né? Então essas demandas elas são vistas no posto de saúde, no hospital de referência, né? E para isso também nós temos que pensar em outro aspecto muito detalhado da qualidade. A educadora que leva essa criança para os especialistas precisa ser sempre a mesma. Vocês imaginam assim, uma educadora leva hoje, no próximo mês é outra, na próxima consulta é outra. Como é que a gente consegue formar realmente um cenário das necessidades dessa criança? Doutora Thaís, seria interessante a gente fazer um paralelo com essa relação do acolhimento com os vínculos familiares, porque na verdade é uma substituição, entre aspas, mas que requer evidentemente um tratamento diferenciado. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto e, claro, levasse ao público que está nos acompanhando nesse instante. Perfeito. É muito interessante essa associação, essa conexão, porque realmente o normal de uma criança, quando nasce, ao longo do seu desenvolvimento, é que ela receba todo esse cuidado, toda essa previsibilidade de cuidados dentro de uma família, né?
Porém, questões surgem e por vezes é necessário que essa criança vá para um acolhimento. Raras vezes, é uma medida excepcional, mas ela ocorre. Né? Nós temos com certeza, bem mais de 1.000 acolhidos no município. Então, quando essa criança vai para o acolhimento, ela continua tendo as mesmas necessidades de qualquer outra criança, de previsibilidade, de cuidados, de figuras de referência. Né? E aí é a grande questão do acolhimento. Aí nós falamos da qualidade do acolhimento. Realmente essa é a questão central. Né? Que exista uma preocupação dentro das instituições com as figuras de referência. Na prática, o que eu quero dizer com isso? Uma instituição que tem 20 acolhidos e tem 5 educadoras por turno, essa criança ela precisa ter no mínimo uma educadora em cada turno que é a sua referência. Ela não pode ser cuidada pelas 5 no turno da manhã, pelas 5 no turno da tarde, né, pelas 5 no turno da noite. Ela precisa de referências, ela precisa saber que vai vir aquela educadora e na sequência aquela outra e na sequência aquela outra. E que estas cuidadoras vão executar os cuidados básicos, a interação com essa criança da mesma forma. É o mesmo tamanho da colher para alimentar, é o mesmo lugar à mesa, é a mesma que vai ajudar nas atividades de higiene, é a mesma que vai levar ao médico. E desta forma, com essa previsibilidade dos cuidados, a criança ela vai adquirindo segurança afetiva. Seja ela de que idade for, nós estamos falando só em bebês. E com segurança afetiva, os sujeitos eles conseguem se atrever a conhecer as suas competências. Porque todos nós temos competências, mas por vezes, quando nós estamos muito inseguros, nós não conseguimos levar à frente essas nossas competências. A gente trava, porque para adquirir competências é preciso se arriscar ao novo. Né? E para se arriscar ao novo, nós precisamos ter segurança afetiva. Então, esse aspecto que tu traz para a entrevista de hoje é fundamental para que a gente possa pensar num desenvolvimento saudável. E, importante ressaltar que esse desenvolvimento saudável prioritariamente seria na família, mas ele pode acontecer no acolhimento. E é disso que a gente pouco fala, de um desenvolvimento saudável dentro de uma instituição de acolhimento. E realmente tem aspectos importantes a serem considerados quando fala as questões psicológicas, porque isso é fundamental, a questão da referência. Né? A família, o marco familiar é a referência, é a base, é a estrutura, e é em cima disso que vocês atuam. E para que isso realmente traga, vamos dizer, para o desenvolvimento da criança algo salutar, que faça com que ela se espelhe, que ela possa buscar dentro dessas referências aquilo que realmente vai contribuir para o seu crescimento, é que percebo assim a questão da importância do staff, ou seja, das pessoas que estão inseridas dentro do acolhimento, dando, né, todo esse atendimento. Eu gostaria de falar então sobre esse aspecto multidisciplinar, de tudo isso que realmente compõe o movimento, o trabalho de acolhida. Então, as pessoas que se ocupam dos cuidados, essa equipe, né? Dentro de um espaço de acolhimento nós temos ali a equipe técnica, assistente social e psicóloga, uma coordenadora, as auxiliares e as educadoras, né? Todas essas pessoas, elas de alguma forma interagem com essa criança, de forma direta ou indireta, mas é a educadora quem vai agir, atuar de forma mais direta no cuidado dessa criança. E aí se pergunta, qual é a formação dessa educadora? Né? Qual é a formação dessa educadora que vai atuar numa instituição de acolhimento? Existem alguns critérios, mas eles não são fixados. Tá? Prioritariamente que tenha um curso de magistério, que já tenha atuado na educação infantil, que tenha feito um curso desses que nós temos hoje aqui no município de educador social, educador assistente. Na nossa prática dentro da SOS Casas de Acolhida, para nós não é necessário que tenham pré-requisitos de trabalhos anteriores com a infância. Durante uma entrevista, a primeira pergunta que eu faço para uma candidata educadora da SOS Casas de Acolhida é como foi a sua infância? Né? Fundamental. Como foi a sua infância? Não tendo uma expectativa de resposta, minha infância foi maravilhosa, eu tive pais muito cuidadosos, não nessa perspectiva.
Às vezes as infâncias são bem difíceis, né? Mas a forma como esta pessoa ressignificou até mesmo as marcas difíceis da sua infância. Como é que ela trabalhou aquilo que foi difícil? Porque se um cuidador não trabalha esses aspectos, valorizando o que foi bom na sua infância e ressignificando o que foi ruim, ele corre sério risco de que na tentativa de cuidar, ele acabe descuidando. A Escola da Ponte, ela tem uma frase que impactou muito desde o primeiro momento que eu ouvi, e eu penso muito nisso com as educadoras, que um educador, ele escolhe ser educador, ou por amor ou por vingança, né? Então, esse aspecto pessoal precisa ser visto. Eu considero que isso é o fundamental no momento da seleção de uma educadora. E aí, depois que ela ingressa na instituição, existe todo um trabalho de que ela possa entender qual é o funcionamento para entrar dentro das coreografias dessa rotina. Então ela não chega já na primeira semana pegando as crianças e fazendo cuidados básicos e trocando fraldas, não. Ela chega com a tarefa na primeira semana de observar. Ela vai observar o trabalho, ela vai identificar quem são as crianças, ela vai poder ver nos relatórios qual é a ml de mamar de cada um, o que come, como é que gosta de brincar, como é que gosta de ser trocado. E depois ela vai recebendo crianças que serão as suas referências. Então ela recebe uma criança para o cuidado direto, depois a segunda, e assim vai indo, conforme o ritmo dela, conforme a possibilidade dela, conforme a aceitabilidade de cada criança. É um trabalho de adaptação, né? E nós vemos que dessa forma o cuidado vai se encaixando, vai se conectando, vai surgindo empatia, e nós conseguimos então dar um atendimento realmente afetuoso e de qualidade para as crianças. Não, realmente tem várias situações importantes a serem consideradas, ainda mais quando se fala de criança. Há pouco que antes de entrarmos no ar, a doutora Thais aqui apresentou um nenê de 15 dias, né? Veja só o desafio que é dar esse tipo de assistência. E é sobre essas situações todas que a gente vai entrar em seguidinha, após o break. A gente vai fazer um pequeno intervalo, em seguida a gente volta. Então continue aí, que no instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza.
Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora SOS Casa de Acolhida, participando mais uma vez conosco, falando desse trabalho importante que eles desenvolvem aí. E é claro que a questão do acolhimento é algo fundamental, que você pôde acompanhar no bloco anterior, né, todos os aspectos psicológicos que envolvem essa situação, ainda mais quando se fala de criança. E, evidentemente, nós vamos agora também ver os aspectos da família, ou seja, aquilo que realmente importa dentro dessa perspectiva importante do acolhimento e do tratamento que dão para essas famílias também. Então, desde o momento em que a criança ingressa, além de todos esses aspectos que nós estamos conversando, do cuidado dentro do espaço institucional, existe toda uma avaliação e cuidado também com as famílias de origem dessas crianças. Muitas vezes a gente escuta o social trazendo: poxa, existem tantas crianças dentro das instituições de acolhimento e tantas famílias querendo adotar, o porquê que essa fila da adoção não anda, o porquê que nós temos que esperar tanto tempo para ter um filho se existem tantas crianças dentro do acolhimento. E aí nós costumamos dizer: bom, as crianças que estão no acolhimento não estão para adoção. Quando elas estão no momento de preparação para adoção, prontas para adoção, elas não permanecem no acolhimento, né? Quando a criança chega dentro do espaço institucional, ainda o investimento é na família de origem. A mãe muitas vezes é uma usuária de drogas, já vive em situação de rua moradia, situações muito complexas, mas por vezes existe uma avó, existe uma tia, existe uma tia-avó, porque por vezes são famílias muito jovens, né? Nós temos ali às vezes uma avó, uma tia-avó de 50 anos, né? Então são pessoas que são possíveis de serem investidas ainda para ficar com essa criança e que muitas vezes desejam essa criança. E aí, a partir daí se dão as entrevistas com a família, entendendo a motivação. A partir daí se fazem visitas domiciliares, entendendo qual é o contexto de moradia dessa família. Muitas vezes são famílias com situações realmente de privação material, de privação de direitos. E aí se articula com a rede de atendimento, que vai ser o posto de saúde da região dessa família, vai ser o centro de assistência social da região onde essa família mora, e articulando formas de ajudar essa família a se fortalecer também, para poder receber essa criança. E aí, quando essa família está um pouco mais fortalecida, iniciam as visitas. Então, vão ter momentos da semana onde essa criança vai visitar esse familiar que deseja se responsabilizar por ela. A partir daí, essa criança vai formando o vínculo. Dentro dessa rotina de previsibilidade da criança, dentro da instituição, também ingressa a família na previsibilidade dos encontros da semana. Muitas vezes a gente precisa ajudar essa família a criar esse afeto de uma forma mais
saudável, né? Aprendendo a dar um colo, aprendendo a dar uma mamadeira, aprendendo a acompanhar nos estudos, prestando realmente atenção nessa criança, no que ela tem para dizer, mostrando que essa criança é um sujeito importante, que precisa de higiene, que precisa de educação, que precisa de conversa, que os limites eles podem ser dados através da conversa e não na base da agressão física e do grito, né? E algumas famílias compram essa ideia, querem, se sentem cuidadas, percebem uma outra forma de cuidado e começam a aplicar esses cuidados. Não só o cuidado com a criança, mas o cuidado próprio. Tu vê que começam a vir de uma forma diferente, que começam a cuidar mais do aspecto físico, que começam a cuidar mais da própria casa, que o dia que nós vamos visitar é o dia então a faxina foi feita, a casa começa a ter um outro significado, né? Começa a acolher de um outro jeito. E é um trabalho que demora. Então, por que as crianças ficam muito tempo dentro do acolhimento? Porque mudar alguns padrões familiares demora tempo. Nós mesmos, quando precisamos mudar pequenos padrões familiares, por vezes entramos em processos terapêuticos de anos, né? E além disso, nós vamos considerar também as questões culturais, né, que abarcam essa questão muito intrinsecamente. Exatamente, porque muitas vezes os vizinhos, inclusive, têm um outro padrão de cuidado, que inclusive é o padrão de cuidado conhecido daquela família, né? E a ideia não é anular toda uma questão cultural e uma bagagem e uma forma de ser. A ideia é colocar ali um pouco mais de cuidado, porque se esse cuidado houvesse anterior ao acolhimento, esse acolhimento não teria ocorrido. Então, na maioria das vezes existe ali, está posto uma questão de cuidado que precisa ser trabalhada. Um trabalho preventivo, inclusive. Um trabalho preventivo para as futuras gerações, digamos assim, né? Preventivo para as futuras gerações. Perfeito. Realmente, doutora Thaís, tem muitas questões a serem questionadas aí, e uma delas é saber o resultado, qual é o feedback que você alcança com esse trabalho junto às famílias, porque isso é fundamental. Então, preciso dizer para vocês que mesmo com todo esse trabalho, o retorno à família ele ainda ocorre em menor quantidade do que a adoção, né? Talvez porque dentro da SOS Casas de Acolhida nós trabalhamos com uma faixa etária menor, né? Nós trabalhamos com a primeira infância e nós percebemos que quando uma criança ela é acolhida desde a maternidade, os problemas eles já têm uma ordem de complexidade ainda maior, porque se entende que essa família já tem todo um histórico de não poder acolher os seus, de não acolher bem os seus, de forma que já na maternidade é detectado isso, né? Então, mesmo com todo esse trabalho minucioso, as chances de retorno à família, elas são pequenas, né? E após um trabalho de investimento ali de meses, de talvez 6 meses, talvez até mesmo 1 ano, por vezes a gente precisa entender em parceria com o sistema de justiça, e esse é um trabalho extremamente complexo, de poder entender que talvez essa criança não possa retornar para essa família. Isso realmente é algo que deixa vocês numa preocupação maior ainda, porque a preocupação de vocês é justamente levar essas famílias, essas crianças, a modo de que elas realmente tenham ali uma empatia maior, né? Tenham realmente um significado de vida que as famílias, né, tradicionais têm, e que vocês buscam de alguma forma dar esse suporte, pelo que eu percebi aqui nas suas considerações. E outra coisa que eu gostaria de salientar também é com relação assim às famílias, ou o nicho de pessoas que realmente têm assim o maior grau de complexidade dentro dessas atuações. Ou seja, você falou na questão das drogas. Isso é o que causa o maior problema dentro das famílias? Ou o que você detectou assim, em termos de complexidade? Então, a complexidade maior que muitas vezes impossibilita o retorno da criança para a família de origem é realmente a questão da droga.
e é uma questão da droga que vem de forma transgeracional. Então a gente vê assim, são pais, geralmente eu falo mães, porque por muitas vezes os pais não são conhecidos, né? Então são mães, são pais que estão numa situação de uso de drogas, geralmente, via de regra, é o crack, mas que eles têm ali os seus próprios pais, que vêm de um uso de álcool, os seus avós, os seus bisavós, e junto com a droga, dentro da família, vem a violência, né? A violência e a droga, elas caminham juntas. Então, o que a gente percebe ali é um histórico, não só do uso de drogas, mas também de muita violência, agressão física, né? E quando a gente fala da violência, da agressão física, ela vem linkada à droga, mas ela também vem linkada a questões de saúde mental. A ponto de que quando a gente conhece esses pais dessa criança que vem para o acolhimento, não se sabe dizer onde tudo começa. Se é na saúde mental, se é no histórico de violência, de abuso, ou se é na droga, tudo vem junto, né? E por vezes fica muito difícil conseguir limpar tudo isso, mesmo com tratamentos, mesmo com atendimentos. Por vezes é difícil conseguir acessar o ponto que vai fazer com que essa família possa atuar de uma forma diferente, que possa ressignificar todas essas vivências, né? Quando chega nesse ponto, eu costumo dizer que é uma decisão de todos, é uma decisão conjunta, nunca é uma decisão do juiz, o juiz tirou meu filho. Nós estamos falando de uma decisão conjunta. É uma decisão da família que não conseguiu optar pelo tratamento, né? É uma decisão da instituição de acolhimento que valida a necessidade dessa criança de ter uma família ainda na infância, né? E é uma decisão do juiz que precisa realmente aplicar uma medida protetiva com base no que ele recebe lá nos autos processuais. Então, quando a criança não retorna, essa é uma decisão conjunta. E difícil. E difícil demais, mas que prioriza a criança, né? Porque essa criança, ela vive do 0 aos 3, principalmente, anos dourados, né? Eu costumo dizer são os anos dourados, porque são os anos onde ela forma toda a base dela cerebral, onde ela forma ali as primeiras impressões que vão marcar para a vida inteira. Então, a família de origem é sempre a prioridade, é sempre o melhor para a criança. Mas se a família de origem não tem condições, essa criança precisa de uma outra família. E aí nós falamos da adoção. Então, você percebe que assim nós passamos por muitas etapas do acolhimento até chegar na adoção. A adoção é a última medida, né? Ela não é menos benéfica, ela pode ser maravilhosa na vida de uma criança, mas ela é a última medida do acolhimento institucional. Sim, vocês desenvolvem um trabalho de reintegração. De reintegração. Isso é fundamental a gente destacar. Mas assim, doutora Thaís Sesca, psicóloga aqui da Casa SOS, Casa de Acolhida, nós estamos aqui hoje fazendo essa entrevista com exclusividade. Eu gostaria que aproveitasse os minutos finais aí para colocar aquilo que considera importante, inclusive destacando o que realmente representa o trabalho do acolhimento, né, e aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Toda entrevista ela tem uma intenção, né? E é importante marcar que a intenção do nosso encontro de hoje é pensar realmente, assim, poder transmitir para quem nos ouve a ideia do acolhimento como um tempo ganho e não um tempo perdido na vida da criança. Que quem nos ouve possa pensar no acolhimento de uma forma mais amorosa, né? Podendo ver assim como uma vivência que não precisaria existir na vida das crianças, mas como existe, que a gente possa olhar para ele com bons olhos, né? E também que possa entender que esse tempo que a criança está no acolhimento é um tempo importante, é um tempo delicado, para que possamos pensar em como organizar essa criança e essa família para um retorno, ou como organizar a vida dessa criança para as próximas etapas, talvez chegando lá na adoção em algum momento. Então marcar isso, que a criança, enquanto ela se desenvolve, seja na família, seja no acolhimento, seja no cuidado de terceiros, que essa criança ela possa ser vista na sua totalidade,
que ela possa ser respeitada enquanto um sujeito, que ela possa ser ouvida naquilo que ela deseja, nas construções que ela vai fazendo, que ela possa receber um cuidado seguro que favoreça a construção de competências. Então a gente fala de desenvolvimento infantil onde quer que essa criança esteja, a gente fala num desenvolvimento de qualidade. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, contribuindo para que a gente possa falar das infâncias e para que possa esclarecer um pouquinho mais sobre o que é esse contexto do acolhimento institucional. E da preocupação com as crianças, com certeza que é fundamental. Acima de tudo, acima de tudo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu conversei aqui com a doutora Thaís Sesca, ela que é psicóloga aqui da Casa SOS Casa de Acolhida. E é claro, a alegria maior é a gente poder transmitir aí e mostrar o que temos aqui em termos de trabalho de acolhimento em Porto Alegre. Então, nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo